Oi pessoal, tudo bem? Hoje vai ser a nossa primeira aula de matemática. Nós vamos falar sobre área e perímetro, tá bom? Área e perímetro são conceitos usados para determinar a medida de uma figura ou de um lugar. Por exemplo, um campo de futebol, ou qual é a área de uma casa que tenho que azulejar, ou ainda, qual é a medida da superfície de um azulejo. Para esses conceitos, nós usamos a área e o perímetro, tá bom? Sendo que a área é a medida da superfície de um objeto. Por exemplo, para medir a superfície de um azulejo, eu vou calcular a área do mesmo, ou seja, vou calcular a medida da parte de cima do azulejo, tá bom? Já o perímetro é a medida do contorno de uma figura. Por exemplo, para medir o contorno do mesmo azulejo, a gente tem que calcular o perímetro, ou seja, vou calcular a medida dos lados do azulejo, não a parte de cima e sim a dos lados. Hoje nós vamos focar no perímetro, tá bom? Para calcular o perímetro de uma figura é bastante simples, basta somar todos os lados da figura. Observe o quadrado abaixo, ele mede em cada lado 2 centímetros. Então, o quadrado, vocês lembram, ele é uma figura geométrica que tem os 4 lados da mesma medida. São 4 lados iguais. Então, se ele mede 2 centímetros aqui, é sinal que ele vai medir 2 centímetros em cada lado dele. Então, a gente sempre representa o perímetro pela letra P maiúscula. Então, a gente vai fazer assim, P de perímetro é igual a 2, mais 2, mais 2, mais 2. Se somarmos tudo, vai dar 8. Então, o perímetro é igual a 8. Chegamos, então, à conclusão que o perímetro do quadrado é igual a 8 centímetros. Vocês podem perguntar para mim, professora, então não era mais fácil fazer 2 vezes 4? Daria o mesmo resultado. Só que dependendo da figura, da forma geométrica que a gente for medir, isso não dá muito certo. Então, o certo é fazer a soma mesmo, tá bom, pessoal? Agora, vamos calcular o perímetro de uma outra forma, como por exemplo, a figura abaixo tem como medida dos lados 2,5 centímetros e a sua base é de 3 centímetros. Qual é o perímetro? Essa figura aqui, pessoal, é um triângulo, sendo que ele tem 2 lados iguais e tem uma base que é um pouquinho maior. Então, o mesmo lado daqui é o mesmo valor aqui, tá bom? Para calcular o perímetro, somamos todos os lados da figura. Sabendo que os 2 lados são iguais, lembra que eu falei esse lado é igual a esse? Então, a gente vai ter P de perímetro é igual a 2,5 mais 2,5 mais 3. Vamos montar essa soma, pessoal? Vamos lembrar como é que fica? 2,5 mais 2,5 mais 3. Por que o 3 não tinha vírgula e agora ficou com a vírgula? Como o 3 é um valor inteiro, a gente sempre imagina que é um vírgula zero aqui, tá bom? E lembra, vírgula embaixo de vírgula. Então, somando tudo, ó, 5 mais 5 dá 10, fica o zero aqui, sobe 1. 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais 3, 8, tá bom? Então, vai dar 8. Portanto, o perímetro ficou igual a 8,0 centímetros, ou somente 8, tá bom? Lembrando, para calcular o perímetro, basta somar todos os lados. Facinho, né, pessoal? Vamos dar um exemplo. Rosimeire quer colocar renda em volta desta toalha quadrada. Sabendo que cada lado mede 3,5 centímetros, quanto de renda ela terá que comprar para colocar na toalha? Para saber quanto de renda a Rose terá que comprar, nós vamos ter que calcular o perímetro. Lembra que eu falei que é a volta? Então, se a toalha é quadrada, todos os lados têm a mesma medida. Então, a gente vai colocar o P de perímetro é igual a 3,5 mais 3,5
mais 3,5, mais 3,5, porque são 4 lados. O perímetro vai ficar igual a 14 centímetros, tá bom? Bem facinho mesmo. Agora, vamos calcular o perímetro dessa sala desenhada. Então, isso daqui é uma planta da sala, pessoal, tá? Repara que uma parede tem 7 metros, a outra tem 3 metros, aqui tem 4 e aqui tem 3 com 1 metro da porta, tá bom? Como eu quero saber quanto mede a sala, eu tenho que somar todos os lados da sala, tá? Só que vocês estão vendo que aqui não tem medida? Professora, como é que eu vou somar se está sem medida? É fácil. Aqui, ó, não deu 3 e aqui tem 1 metro da porta. 3 mais 1 dá 4. Aqui não tem 7. Se a gente fechasse o retângulo aqui, se essa parede viesse aqui para trás, daria 7 do mesmo jeito, não é? Então, olha só. O perímetro aqui tem que ser toda a volta, tá bom? Então, vamos lá. O perímetro é igual a 7 mais 3. A gente tem que somar essa parte aqui também. Mais 3, mais 1, que é esse daqui da porta, mais 4. O perímetro total vai ser igual a 21, tá bom? Observe que esses 3 metros que não estão marcados na planta, mas a gente tem que contar ele para fazer o cálculo correto, tá bom? Tem mais um detalhe, ó. Aqui também a gente acabou esquecendo de colocar essa parte aqui, ó. Estão vendo? Isso daqui deve ter 1 metro. Então, na verdade, esse cálculo aqui tá errado. Tá faltando 1 dessa partezinha. Lembra que eu falei que tem que somar toda a volta para saber o perímetro? Então, na verdade, isso daqui deveria ser 22, tá? Nesse caso, a medida usada foi o metro, tá bom? Que é sempre representado pela letra M, tá bem? Agora vamos praticar, tudo bem? Eu vou mandar uns exercícios para vocês no formulário. Eu quero que vocês pratiquem. Depois eu dou o feedback para vocês, ok? Muito obrigada.